Boa noite, irmãos. Peço que os irmãos abram a Bíblia em Tiago, capítulo 4. Depois de uma semana muito boa de experiência com jovens, né? Retornar à igreja, participar da EBD, é revigorante, irmãos. Hoje o café da manhã foi muito bom. Quem não veio, perdeu, tá? Mas foi muito legal ter a comunhão com os irmãos, poder crescer depois disso, poder aprender da palavra. A EBD tem sido muito legal, tá? Eu e a Vanessa, a gente estava conversando e a gente estava dizendo que nós somos ratos de EBD. É importante, irmãos. Irmãos, vamos ler Tiago capítulo 4. A gente vai ler do versículo 13 até o versículo 17, mais uma vez. Amém? Diz assim o texto: prestem atenção. Vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá 1 ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como uma névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos, e toda presunção como essa é maligna. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Amém? Vamos orar. Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a entender a Tua Palavra. Que a Tua Palavra fira os nossos corações, para que a gente não peque contra Ti, Senhor. Que Teu Espírito aguce o nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Alguém conhece aqui o George Mallory? É um alpinista britânico. Ele, em determinado momento da vida, decidiu subir o Everest. Em 1924, ele teve esse desejo. George Mallory era um cara meticuloso, articulado. Ele planejou tudo bem direitinho. Eu vou subir o Monte Everest porque ele existe. Mas no meio dessa história tem algo que para ele pessoalmente é romântico, e eu achei legal essa parte da história. Depois que ele sai da Inglaterra, ele sai prometendo à sua esposa, Ruth Mallory, que iria colocar a foto dela no cume da montanha, no topo da montanha. E ele diz assim para ela: eu só voltarei para casa depois de deixar a sua foto no topo do mundo. E aí alguns anos se passaram, né? Na verdade, no dia 8, ele subiu com um amigo, e uma equipe o viu perto do cume da montanha. Aparentemente eles estavam fortes, aparentemente eles estavam prosseguindo, o planejamento estava dando certo, aparentemente eles teriam sucesso. E aí, depois de um tempo, o mundo ficou se perguntando se deu tudo certo mesmo, porque veio uma neblina, irmãos. E aí, no meio dessa neblina, eles se foram. Nunca mais ninguém viu o George Mallory e o seu amigo. Ninguém sabe se ele conseguiu, ninguém sabe se ele chegou lá. O ponto é que, durante décadas, o mundo ficou se perguntando sobre essas coisas, e a gente, às vezes, se parece muito com ele. Às vezes a gente tem alguns montes, às vezes a gente tem algumas coisas para colocar lá no topo. Às vezes a gente tem as nossas conquistas, o nosso trabalho, o tão sonhado relacionamento, a tão sonhada festa de casamento, as melhores viagens, as melhores casas, os melhores empregos, e a gente vai galgando essas coisas com a intenção de colocar essa, entre aspas, foto, os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos objetivos no topo da montanha. Mas entre o hoje e o amanhã tem a neblina. Ela pode chegar e os planos podem mudar. E aí, quando nós olhamos para a carta de Tiago, a gente vai perceber que Tiago vai quase que desconstruir essa ideia de que nós sempre devemos estar colocando as coisas no topo do mundo, como se fossem soberanos,
como se a gente tivesse um plano perfeito para absolutamente tudo. E aí Deus entra na jogada. E aí a gente começa a perceber que nem tudo vai sair como planejado. Nem tudo sai perfeitamente calculado para tudo dar certo. Às vezes a neblina chega. Então Tiago, ele nos ensina que essa nossa tendência do coração de achar que conseguiremos fazer tudo, pode ser diferente. O plano pode mudar, as coisas podem mudar. Então, a gente começa a perceber que existe um roteiro nesse texto aqui. E aí eu queria ir com os irmãos, seguindo esse roteiro. Primeiro a gente vai ver um tipo de planejamento presunçoso aqui, em contraste com a realidade da vida. E aí que a gente vai aprender o perigo dessa falsa autonomia, um tipo de presunção, de achar que a gente tem poder sobre todas as coisas. Depois disso, a gente vai seguir e vai perceber um tipo de postura que mostra uma dependência, em contraste com essa vanglória. Esse é o segundo ponto. No terceiro ponto, a gente vai ver a natureza do pecado. E aí a parte final, a gente vai ver que Tiago vai trazer para a gente um tipo de pecado que tem a ver com omissão. E a gente vai aprender sobre o que ele está querendo dizer, e no final a gente faz algumas aplicações. Amém? No verso 13, a gente tem aqui Tiago chamando a nossa atenção. Ele começa o texto dizendo: prestem atenção. Prestem atenção. E a carta de Tiago é uma carta muito prática. E ele faz uso dessa retórica mais forte em partes da carta de Tiago. Para além disso, a carta também é uma exortação quase que geral. Ele não tem alguém específico. Ele não fala para alguém como Paulo fala para determinadas pessoas. Ele fala para uma quantidade de igreja que foi dispersa ali por causa da diáspora. A carta ela tem essa ideia das pessoas aprenderem de maneira geral. E aí tem um tom sobre sabedoria, sobre prática, fala-se sobre também os frutos de uma fé verdadeira. E aí quando a gente chega no clímax da carta, no capítulo 3, a gente começa a perceber que a partir da sabedoria do alto, as coisas começam a fluir. Começa a haver ramificações na carta que fazem sentido. É como se a gente tivesse um sanduíche, no meio da carta a gente pudesse perceber aquilo que dá sentido às outras coisas. E aí quando você lê o começo e o fim, você percebe que a sabedoria está entrelaçada em toda a carta. Isso é legal, porque Tiago faz o bom uso desse estilo, dessa retórica, talvez às vezes mais forte. Por isso que ele diz assim: preste atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para aqui ou acolá, fazer isso ou aquilo. Tiago faz essa exortação aqui. É um tom parece que brusco, porque ele quer chamar a atenção da igreja. No meio dessa igreja aqui, Israel era um pouco helenista, e parecia que o comércio poderia ter um pouco mais de sucesso. Então os irmãos, alguns irmãos poderiam trabalhar no comércio. Quando a gente vê aqui no texto, a ideia de negociar, pode trazer justamente essa ideia de que pessoas trabalhavam negociando algumas coisas para sobreviver. Alguns vão questionar se são irmãos da igreja, se não são judeus messiânicos, mas o ponto central é que Tiago é crente. E Tiago, por ser crente, ele acaba influenciando as outras pessoas a escutarem o que ele tem a dizer. E aí, irmãos, isso é importante, porque no meio da igreja existiam pessoas, ou no meio dessa comunidade existiam pessoas que estavam planejando coisas. Eles tinham quase que um controle aqui, pelo menos sobre 4 coisas: o tempo, hoje ou amanhã, o local, tal cidade, o texto diz. Eles tinham a ideia de controle sobre a duração, de quando eles iam, para onde eles iam e quanto tempo eles iam ficar. Eles dizem aqui que vão ficar 1 ano. E eles tinham também controle, eles queriam ter controle sobre o resultado. O texto diz que eles queriam ter lucro sobre algumas coisas, eles desejavam ter lucro. Eles planejam aqui com uma cadeia de confiança quase que inquebrável aqui. Eles falavam com muita certeza do que eles iam fazer. O problema aqui não é que Tiago está rejeitando pessoas que fazem planejamento. Tiago não rejeita pessoas que têm algum tipo de objetivo.
O que Tiago está ensinando é que o problema é a presunção. Parece que existe um tipo de ateísmo prático aqui. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas não existe uma submissão aqui à autoridade e à soberania do Senhor. Isso aqui é problemático. Parece que eles não colocam aqui o Senhor na equação. Douglas Moo defende essa ideia. Eles estão falando, eles estão planejando, eles estão sonhando, eles estão querendo fazer algumas coisas, mas Deus não está na equação. Aqui é uma autoconfiança mundana. É como se eles vivessem semana após semana, mas Deus não estava lá, Deus não estava presente, Deus não existia para eles nesse sentido. E aí Tiago dá um choque de realidade nesses irmãos. Tiago meio que interrompe o plano. Quando a gente olha para o versículo, ele vai dizer assim: como sabem que será a vida amanhã? Diante dos planos, Tiago dá esse choque de realidade. Tiago mostra aqui que eles deveriam ter uma percepção mental do que é a realidade. Eu penso que eles podem aqui, irmãos, planejar o ano inteiro, mas eles não têm a capacidade cognitiva de ter a certeza do que vai acontecer nas outras 24 horas. E a gente pode, irmãos, planejar o ano inteiro, mas nós não temos a certeza do que vai acontecer amanhã. Tiago está chamando a atenção desses personagens aqui, para que eles entendam. Vocês podem até planejar, vocês podem até pensar, vocês podem até sonhar em fazer alguma coisa, mas vocês não têm a certeza se conseguirão. Porque o que é a vida? E aí Tiago, agora ele usa a metáfora da névoa, da neblina, e ele responde: a vida é como uma névoa, é como uma neblina. A vida é como a névoa ao amanhecer. Tiago basicamente pergunta e responde. E aí, irmãos, se a gente pensar em Oséias 13:3, a gente vai lembrar de Efraim adorando a Baal. E aí o texto diz que eles desapareceriam como a névoa saindo pela chaminé. A vida passa rápido. O que Tiago está querendo dizer é que a vida é um sopro, a vida é uma névoa. Como eles teriam tanta certeza do que aconteceria amanhã? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Tinha um pastor amigo da nossa antiga igreja que ele dizia assim: você não sabe o que vai acontecer na curva do caminho. E realmente a gente não sabe o que acontece na curva do caminho, porque a vida, ela é passageira, ela passa rápido, e a gente não tem noção do que pode acontecer amanhã. E aí, meus irmãos, a gente se pergunta, olhando para o texto, sabendo que existe um contraste entre o versículo 13 e o 14. O versículo 13, basicamente o homem dizendo: eu tenho autonomia para fazer todas as coisas. E o versículo 14 é Deus dizendo, basicamente: a sua vida é como uma neblina, é como uma névoa, passa rápido. E aí, diante disso, a gente se pergunta: como é que então a gente pode viver? Se a gente não pode controlar o vento, como é que então a gente vai conseguir ajustar as nossas velas para a gente conseguir prosseguir na nossa fé e na nossa comunidade? E aí no versículo 15 e 16, o texto diz assim: o que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos, e toda presunção como essa é maligna. Para responder a essa angústia, Tiago nos dá essa angústia que às vezes nós temos. Tiago dá esse tipo de resposta. Ele apresenta aqui para a gente dois caminhos: um caminho de submissão humilde a essa autoridade divina, e o caminho da tolice, o caminho de gente que não quer obedecer, o caminho de gente que não quer confiar, o caminho de gente que não quer entender que Deus é soberano sobre todos os nossos planos. E aí, Tiago fala sobre isso. O que devem dizer, ou em vez disso digam. Ele propõe aqui uma mudança não só de frase. Tiago não está propondo uma mudança de frase aqui, mas ele está propondo uma mudança de caminho. Ele está propondo aqui uma mudança de orientação, uma mudança de mentalidade aqui. Não é só mudança de palavras, mas é de atitude. Eu lembro que quando a gente estava perto de casar,
eu e a Vanessa, a gente planejou casar pelo menos em 4 datas diferentes. Não, a gente vai casar em novembro. Não deu certo. Não, a gente casa em dezembro, vai ser legal, dezembro, perto da virada do ano, vai ser uma festa, a gente junta Natal, junta Réveillon, a gente casa, faz uma festa só. Não deu certo. Não, vamos casar no começo do ano. No começo do ano vai ser muito legal. Não deu certo. E aí a gente casou em fevereiro, dia 10 de fevereiro, no dia que os pais dela casaram também. E aí nós casamos numa pandemia, não havia esse tipo de planejamento. Nós pensávamos que tudo daria certo. Os planos estavam indo, meus irmãos, do jeito que basicamente a gente estava pensando. Não deu certo uma data, planeja, vamos fazer de novo. Não deu certo essa data, planeja, vamos fazer de novo. Até que a gente percebeu, pelo menos eu percebi, que a gente precisava parar, orar e pensar sobre essas coisas. O Senhor está no controle. Se não deu certo agora, a gente ficava triste, claro, mas o Senhor estava no controle de tudo. Pareceu um ensaio, irmãos, para o que estava prestes a acontecer no decorrer do nosso casamento, de tantos problemas, não entre mim e a Vanessa, mas problemas externos que os irmãos até já conhecem. Então, o Senhor nos ensinou por meio da vida a mudar essa mentalidade. Nós precisamos sempre pensar sobre isso. E aqui não é um jargão, como que eu posso dizer, um jargão místico aqui. Mas é um exercício mental, é uma confissão de fé. É a confiança de que Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes a gente passa a vida, né? A gente diz, não, se Deus quiser a gente vai. Mas virou jargão. Mas aqui não é esse jargão. Aqui o que Tiago está propondo é um princípio que deve ficar na mente. E aí, irmãos, eu acho que isso muda tudo. Esse princípio no nosso planejamento. O ano está chegando, o ano de 2026 está chegando. E a gente planeja muitas coisas. Para onde eu vou, aonde eu vou morar, qual a viagem eu quero fazer, aonde eu quero estudar. Mas a ideia é, se Deus permitir, se Deus quiser, eu farei isso ou aquilo. É reconhecer, irmãos, nessa atitude que o Senhor tem direito de veto nas nossas vidas. É reconhecer que Deus, Ele tem o direito de dizer não, de dizer sim. Deus tem o direito de recolher, Deus tem o direito de dar, porque Ele é o dono da nossa vida. E aí, isso mostra para a gente como a vida funciona. O texto continua dizendo assim, ó: se Deus quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Isso que é muito legal, porque Deus tem o poder sobre as nossas vidas, tem o poder para nos deixar vivos, Ele tem o poder sobre a nossa existência, mas Ele também tem o poder sobre a nossa agenda, sobre aquilo que a gente vai fazer, sobre aquilo que a gente está prestes a fazer. Ele é o dono da vida e Ele também é o dono do percurso dessa vida. Irmãos, às vezes a gente esquece, às vezes a gente faz coisas sem pensar, às vezes a gente age sem pensar no outro, às vezes a gente fala sem pensar no outro, às vezes a gente está vivendo a igreja sem pensar na igreja. Nós temos essa tendência, e às vezes no silêncio, às vezes as pessoas dizem assim, não, eu não vou falar nada para ninguém não, porque senão estraga, porque o que ninguém sabe, ninguém estraga. Mas eu fico pensando, se a gente estivesse diante do Senhor dizendo um negócio desse, Ele diz assim, louco, ainda hoje eu tomo a tua vida. Às vezes, irmãos, a gente tem essa tendência, às vezes até cultural, mas que tenhamos cuidado. Deus é o dono da nossa vida e é também o dono daquilo que nós fazemos. Ele planeja, Ele coordena. A gente precisa se submeter a isso. Ah, pastor, mas eu não grito para as pessoas o que eu vou fazer. Mas às vezes em casa você tem planejado, você tem pensado e tem esquecido do Senhor. Isso é um problema para a gente. Esse é o tipo de coisa que torna a gente tolo, não demonstra sabedoria do alto. E na sabedoria do alto nós precisamos pensar, Deus é dono da minha vida. E aí, meus irmãos, a gente pensa aqui também
sobre a presunção, e Tiago começa a falar sobre o pecado daqueles que não seguem aqui esse plano. Tiago começa a falar daqueles que não pensam no Senhor quando estão planejando ou quando estão desejando fazer alguma coisa. E aí no versículo 17, o texto diz assim: lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Tiago está levando a gente aqui agora do mal que fazemos falando para o mal que a gente comete quando silencia. Versículo 13 e 14, a gente vê do mal que as pessoas cometem por meio das ações aqui, por meio daquilo que elas fazem. Mas no versículo 17, Tiago nos leva a entender o mal que nós fazemos quando nós silenciamos, quando nós não fazemos aquilo que o Senhor quer que a gente faça. E aí Tiago basicamente vai encerrar essa sessão aqui com um princípio que vai transformar o nosso conhecimento teológico em responsabilidade prática. O versículo começa aqui com a conexão, portanto, ou lembrem-se. E aí algumas pessoas acabam interpretando esse versículo como um provérbio aqui de caridade, mas a conclusão aqui é de um argumento. Se a gente olhar para o texto, eu gosto de entender que a ideia aqui é que Tiago está concluindo, está fazendo essa chamada para que os irmãos entendam que não confiar na sabedoria do Senhor, que não entender que Deus é dono da vida e daquilo que Ele proporciona para a gente, é pecado. Não entender que o Senhor está por trás de todas as coisas que nós somos, ou da vida, é um erro. Deus é soberano, está no controle de todas as coisas. Por isso que nós precisamos ter confiança nele. Por isso que nós, no momento do nosso planejamento, no momento de olhar para os nossos objetivos, nós precisamos ser humildes e reconhecer que Deus está no controle. E existe aqui o pecado da omissão, em não fazer isso. O pecado não é apenas cometer atos proibidos aqui, mas falhar em fazer o que é exigido. Isso é o pecado da omissão. Existe aqui a indiferença culpável. O pecado aqui é a indiferença consciente. Às vezes as pessoas acabam se tornando indiferentes com essa ideia de que Deus é dono de tudo. Por isso que eu preciso dizer: se Deus permitir, eu farei isso ou aquilo. E aí existe uma consciência que não está relevando isso. Isso gera culpa, isso é pecado. Tiago retira essa desculpa aqui da ignorância, porque ele basicamente diz: isso é neblina, a vida de vocês é neblina. E sabe que Deus reina. Tiago sabe que Deus reina. Tiago quer que as pessoas saiam dessa vida de arrogância. Tiago quer que as pessoas pensem no Senhor. Isso aqui é grave, irmãos. Existe uma gravidade na omissão. Por isso, diante da escrita aqui de Tiago, toda a nossa segurança meramente humana aqui é facilmente desmontada, irmãos. E aí o que nos resta aqui não é esse tipo de autodefesa. O que nos resta é a mudança. Mudança de pensamento, mudança de comportamento, mudança de atitude. Nós precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos crer que o Senhor está no controle de tudo. E aí, irmãos, eu queria fazer aqui 3 aplicações. Primeira é que, se você for planejar, irmão, planeje de mão aberta. O plano é do Senhor, não só seu. Planeje de mão aberta. Não ache que a vida é só sua. Não ache que Deus não está no controle. Pense: Senhor, eu penso sobre isso, eu quero fazer isso, mas eu estou disposto àquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Se o Senhor quer me tirar daqui, se o Senhor não quer me tirar daqui, se o Senhor quer que eu vá para tal lugar, se o Senhor quer que eu me relacione com tal pessoa, se é o momento certo de tomar essa decisão. Eu planejo muitas coisas, mas Senhor, minha mão está aberta. Faz de mim o que o Senhor quiser, faz da minha vida
o que o Senhor quiser. Faz dos meus planos o que o Senhor quiser. Isso dá o senso de saber que a nossa vida é neblina, irmãos. Isso demonstra sabedoria. Segunda aplicação. Diante do Senhor, não deixe para amanhã o que a gente precisa fazer hoje. Não deixe. A vida passa rápido. Se é necessário pedir perdão, peça perdão. Se é necessário se arrepender de coisas que você planejou sem pensar no Senhor, se arrependa. Se é necessário você crer no Senhor, creia no Senhor. A vida passa rápido. A vida é como um vento. E a terceira aplicação, irmãos. Mude o vocabulário. Mude o vocabulário. Não diga, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. Mas diga, se o Senhor permitir, eu farei isso ou farei aquilo. Saneie o vocabulário. Mais uma vez, exercício da oração. Senhor, tira de mim qualquer tipo de presunção, de orgulho, de pecado, nesse sentido, de não pensar naquilo que o Senhor deseja, naquilo que o Senhor quer para a minha vida. Mas me ajuda a entender que se o Senhor permitir, eu farei o que eu devo fazer. Quando a gente lembra da história do alpinista, passou 75 anos, irmãos. E aí o corpo de George Mallory foi achado. Ele permaneceu na neve, foi mumificado ali pelo frio e pela neve. E aí o mistério continuava. Ele cumpriu a promessa para a esposa, ele conseguiu deixar a foto lá ou não? Algumas pessoas conseguiram encontrar o corpo, procuraram algumas coisas ali na sua vestimenta, encontraram no bolso dele relógio, algumas cartas, um altímetro, mas houve um silêncio em determinado momento, quando eles perceberam que alguma coisa não estava lá. Alguma coisa eles não encontraram. A foto da Ruth, a foto da sua esposa não estava no seu bolso. E aí eu gosto de saber algumas teorias. Alguns acham que ele não conseguiu colocar a foto lá. Alguns acham que no momento em que a neblina passou, a foto se foi. Mas eu também gosto da ideia de achar que ele conseguiu chegar lá e na volta ele morreu. Essa seria uma prova de amor legal. Se eu conseguisse, né, Van? Deixar a sua foto lá. Mas, irmãos, diante disso, a gente deve olhar para a história, tanto dos comerciantes aqui, que Tiago está nos ensinando, como para a história de George Mallory. E entender que não é para a grandeza da montanha que tirou a vida dele, nem para a coragem imprudente, às vezes, que a gente deve olhar, mas para a grandeza daquele que fez a montanha, para a grandeza daquele que fez os montes. Ele é aquele, diz Amós 4,13, aquele que forma os montes, que cria o vento e que revela os seus pensamentos ao homem. O Salmo 121:1 diz assim: elevo os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? Salmo 37 diz assim: o Senhor me sustenta e me deixa firme como uma montanha. A montanha, meus irmãos, é apenas uma criatura. Deus é o nosso Criador. Por isso, eu peço aos irmãos que você, ao achar que vai subir no topo, quer você alcance o topo de seus planos, ou morra tentando, a verdade ainda permanece. Nós somos neblina. A nossa vida é neblina. Quando eu li esse texto, a minha oração foi: Senhor, e a oração que eu faço pela vida dos irmãos, que a gente não coloque as nossas esperanças naquilo que queremos deixar no topo da montanha, que a gente não faça isso, que a nossa esperança não esteja naquilo, que a nossa esperança não esteja simplesmente nos nossos objetivos, mas que a nossa esperança esteja no Criador da montanha. No final, quando a neblina, que é a vida, se desfizer, a minha oração
é que nos reste só a nós mesmos e o Senhor. Que a gente possa sempre pensar sobre essas coisas quando a gente for planejar. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas se Deus não permitir. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por mais uma noite. Obrigado porque o Senhor nos ajuda a entender a Tua palavra, nos ajuda a ser fiel àquilo que o Senhor quer para nós, nos ajuda a ser fiel ao Teu Evangelho, nos ajuda a perseverar, nos ajuda a ser humilde, Senhor, diante da vida, entender que o Senhor é dono de todas as coisas, soberano sobre tudo, em nome de Jesus. Amém.